Gente, boa tarde. Dando sequência ao nosso Data Immersion Day aqui, da AWS, estou convidando o nosso parceiro de negócio, DataRain, e seu CEO, Wagner Andrade, para uma palestra sobre o tema. Wagner, seja bem-vindo e contamos com a sua palestra. Oi, Ronaldo, uma boa tarde também a todos os participantes. Para nós é uma grande satisfação, uma grande honra estarmos aqui nesse evento Data Immersion Day da AWS, né? Nós somos justamente talvez um dos parceiros mais próximos da AWS em setor público, e quando nós somos convidados, né, nós entendemos que assim, realmente existe uma conexão completa quando nós falamos entre Data Immersion e DataRain, tá? DataRain, como vocês sabem, chuva de dados, né, a nossa marca. Mas antes de me estender um pouquinho mais sobre isso, vamos rodar aqui um vídeo que fala especificamente sobre isso, tá bom? Vamos lá. A DataRain Consulting nasceu da união de profissionais com larga experiência na área de TI e apaixonados por computação em nuvem. Esses profissionais trouxeram em suas bagagens projetos bem-sucedidos de computação em nuvem, implantados ao longo de 10 anos. A DataRain se orgulha por todos os seus colaboradores, dos sócios aos estagiários, serem certificados pela Amazon Web Services, a AWS. São dezenas de certificações como arquitetos de soluções, administradores SysOps, engenheiros DevOps, desenvolvedores de Alexa Skills, nos níveis Practitioner, Specialty, Associate e Professional. Parceiro avançado de consultoria e participante dos programas de parceiros de setor público da AWS, a DataRain é líder no provimento de projetos de computação em nuvem para os segmentos de governo, educação, saúde, energia, água e saneamento e entidades sem fins lucrativos. A DataRain se orgulha de possuir cases que se tornaram referência nacional e global, como o estudo da biomassa amazônica, desenvolvido para o Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Utilizando avançados recursos de nuvem, computação de alta performance, inteligência artificial, machine learning, big data e analytics, o INPE pôde, através de avançados algoritmos estatísticos, calcular um mapa da biomassa da Amazônia e a consequente capacidade de retenção de carbono, auferindo matematicamente o impacto da floresta amazônica no clima do planeta. Meu nome é Mauro Assis, eu trabalho para o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, que é uma unidade do INPE, que é a Agência Espacial Brasileira. O desafio desse projeto era que a gente tinha uma quantidade muito grande de dados para processar, em torno de 6 terabytes de registro de dados, e a gente precisava transformar isso num mapa de estimativa da incerteza do nosso conhecimento de um mapa de biomassa da Amazônia. A estimativa que a gente fez de horas que seriam necessárias para processar, rodar um processo dessa natureza, seria em torno de 2 a 3 mil horas. E usando os recursos de cloud, a gente conseguiu fazer na cloud com 40 horas, e depois a gente consolidou essas informações com 2 dias de processamento no nosso próprio servidor. Para fazer a primeira versão do mapa de biomassa, a gente gastou em torno de 3 milhões de dólares. A maioria desse custo foi em voos. Hoje, usando o serviço da AWS, a gente poderia fazer uma fração desses voos, em torno de 150 voos, o que nos daria uma economia em torno de 2 milhões e meio de dólares. Esse trabalho, envolvendo a AWS, DataRain, e os nossos técnicos, permitiu a gente ter uma medida do nosso desconhecimento da biomassa da Amazônia. Em 2019 e 2020, através de 2 licitações públicas de alcance nacional, a DataRain foi escolhida pela RNP e pela Prodesp para ser o provedor de serviços especializados de arquitetura, provisionamento, gerenciamento e evolução dos mais de 180 serviços da AWS, em dezenas de instâncias usadas pelas instituições clientes dessas organizações. Venha falar com a DataRain Consulting. Bom, gente, espero que vocês tenham apreciado o vídeo.
tá? Então, só complementando algumas das informações que foram apresentadas aqui no vídeo, aqui estão as nossas credenciais, conforme são mostradas na página da AWS, no AWS Partner Solution Partner Finder, ok? Vocês podem encontrar justamente as informações relacionadas a DataRain. Então, hoje nós participamos de 3 programas de parceria com a AWS. Aí está mostrando que nós temos mais de 20 certificações, na verdade são mais de 35 certificações nesse momento. Nós temos também um número muito grande de lançamentos de projetos em clientes, e nós, inclusive, já que estamos falando em cliente, vamos mostrar aqui alguns dos clientes nos quais nós fizemos justamente implementações de infraestrutura de nuvem, AWS. Então, vocês podem ver que tem um número muito grande de organizações relacionadas à área educacional, também à área governamental, à área de saúde, à área também de organizações sem fins lucrativos, como também temos clientes no setor privado. Mas, assim, o nosso foco realmente é muito forte em governo, saúde, educação, utilities e entidades sem fins lucrativas. É onde nós entendemos efetivamente que nós temos o nosso foco, o nosso expertise. Bom, e obviamente foco e expertise também está relacionado ao objeto dessa palavra de hoje, né? Nós vamos falar em Data Lake, Big Data, tá? Então vamos fazer uma imersão. Nós vamos falar aqui, discutir um pouquinho sobre a importância dos dados, tá? E aí, especificamente, nós temos um vídeo da AWS que é bastante interessante nesse sentido, que ele mostra de uma forma assim bastante aberta, tá? Todo o potencial de aplicações que nós temos, né? Quando justamente nós levamos os nossos dados para a nuvem, ok? Being able to understand your business on a deeper level based on all of your data and driving strategic decisions in real time is the essence of making big data work for you. From startups to Fortune 500 companies and worldwide public institutions, Amazon Web Services customers are running big data solutions in the cloud to gain actionable insights from their business data, such as creating personalized medicine based on patient genetic information, delivering customized content to millions of users concurrently, or analyzing billions of financial transactions daily. AWS provides a self-service model where you can have on-demand availability of compute, networking, and storage capacity at the speed of a few mouse clicks. You have the flexibility to use AWS Big Data Solutions where much of the heavy lifting of provisioning, availability, durability, recovery, and backup services are done for you. Or you can develop your own big data platform on Amazon Elastic Compute Cloud to meet your specific needs. The choice is yours. You can ingest data at any velocity from any number of sources, allowing you to process and analyze your data in near real time. Store any type of data, from unstructured data like documents and videos, to structured data such as financial transactions and key performance indicators. Analyze data at massive scale with up to thousands of servers working in parallel with software such as Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, Spark, or many of the emerging big data solutions. You can even create a data warehouse that you can resize dynamically without downtime from a few terabytes to multiple petabytes as your needs change. Visualize and interpret your data with business intelligence and reporting tools that you're already familiar with, or explore new solutions in the big data category on the AWS Marketplace. Success with big data comes from being able to iterate on your analysis, allowing you to focus on your business needs, while not being held back by the cost and complexity of managing the IT infrastructure to collect, store, process, and visualize your data. Whatever your needs are, AWS offers a comprehensive set of services for running big data workloads in the cloud. Analyze big data faster with Amazon Web Services, getting to your next aha moment sooner. Visit aws.amazon.com/big-data today to learn more about how AWS can help you work productively with data at any scale. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha sido bastante instrutivo para vocês, tá?
Mas, continuando um pouquinho essa discussão, por que os dados têm tanto valor? Por que se fala cada vez mais em dados? Eu já li recentemente, inclusive, um artigo em que um cientista social estava dizendo que nós estamos vivendo numa sociedade orientada a dados. Tá? Mas por que eles têm tanto valor? Bom, é cada vez mais comum a gente ver as organizações com seus processos decisórios orientados a dados, porque os dados nada mais são do que representações de fatos. E, obviamente, o processo decisório ele tem que ser fundamentado em fatos. Né? E essa orientação em dados ela é motivada justamente por modelos de negócio que cada vez mais estão passando por digitalização, né? A famosa transformação digital que todos nós ouvimos a todo momento. Né? Sistemas distribuídos são cada vez mais focados na experiência e na fidelização, né, dos usuários, clientes, consumidores em geral. Então, o que nós sempre buscamos quando nós estamos justamente criando essas aplicações, né, em que nós buscamos tomar decisões baseadas em dados em tempo real? Em que a gente tenha justamente como consequência final uma melhoria da experiência do nosso cliente, do nosso usuário, na sua interação com a nossa organização. Essencialmente é isso que nós buscamos, tá? Um incremento significativo na qualidade dessa interação. E a definição de uma estratégia de dados eficiente é fundamental para a gente possa trabalhar nesse modelo, para permitir que o acesso às informações provenientes do uso dos diversos serviços e sistemas que nós temos na organização, tá? Que esse uso ele fique efetivamente acessível a todos aqueles dentro da organização que precisam destas informações para que tomem as suas decisões em tempo hábil como resposta às constantes mudanças no perfil das demandas dos clientes ou usuários. Tá? Então, é o que a gente chama de go-to-market. Tá? Alvin Toffler ele falou muito, num dos seus últimos livros, ele falou muito sobre nações e organizações rápidas e lerdas. Tá? Então, efetivamente, no mundo, tá? Nessa nossa aldeia global, essencialmente baseada em informação, a agilidade passa a ser um fator absolutamente fundamental quando nós estamos pensando na nossa estratégia de dados. Bom, e qual é a melhor maneira de organizar os seus dados? Né? O que a gente preconiza é que os seus dados sejam organizados na forma de data lakes. Por que data lakes? Porque eles permitem que você armazene, processe, sirva as informações, né? Com baixo custo e de uma maneira muito segura, muito performática. Por que muito segura ou muito performática? Porque na medida em que eu estou falando de um único repositório centralizado, no qual eu tenho condição efetivamente de fazer a aplicação de todas as nossas políticas de controle de acesso, né, de segurança da informação, de segurança de dados sensíveis dos nossos usuários, eu vou ter, consequentemente, uma capacidade melhor de gerenciamento deste ambiente e, consequentemente, eu terei como assegurar que, de fato, né, esses dados estão sendo processados, eles estão sendo servidos a quem dele necessita de uma maneira muito segura. Ok? Bom, ainda falando por que Data Lakes, então, o que é um Data Lake? Um Data Lake é um modelo de design que visa basicamente o quê? Eu tenho a manutenção de um único repositório de dados para a organização toda, independentemente do tipo ou da origem desse dado. Por muitos anos, nós convivemos com organizações tomando decisões baseadas em ambientes de business intelligence, consumindo dados que vinham de data warehouses ou data marts, que geralmente se baseavam em bases de dados estruturadas e que se alimentavam basicamente da extração de dados relacionais ou de arquivos gerados desses sistemas transacionais. Tá? Qual era a grande preocupação que nós tínhamos quando nós desenvolvíamos essa aplicação? Era sempre no sentido de nós evitarmos a concorrência no acesso ao dado. Então, o dado ele era segmentado do dado transacional para que o nosso acesso a nossa utilização de sistemas analíticos, de sistemas de tomada de decisão, não afetasse a performance dos sistemas transacionais. Ora,
principalmente com o advento da nuvem, eu tenho tal capacidade de processamento e de armazenamento a baixo custo disponível que dá para a gente pensar agora em ter um modelo no qual todos os dados estão juntos, independentemente se eles são dados que são decorrentes de coleta de dispositivos, de IoT, do aplicativo na web, de um aplicativo mobile, tá? Não interessa de onde o dado esteja vindo ou o formato desse dado. Todo ele está num único repositório, servindo a todas as aplicações que dele necessitam. Ok? Então a estratégia Data Warehouse Data Mart foi a estratégia que deu certo e ainda é uma realidade. Mas a questão é que o volume, a velocidade e a variedade dos dados coletados nos dias de hoje faz com que essa prática precise ser complementada por algo que consiga abranger novos tipos de dados, completando justamente essa visão para tomar decisões. Então imagina uma organização que tem um aplicativo móvel e um website para interação com os clientes. Tá? O Data Lake tem que permitir que esses dados de navegação web no site ou no aplicativo móvel possam ser relacionados com o histórico dos produtos ou serviços já adquiridos por esse cliente ou por esse usuário. Tá? Bem como as interações que essa pessoa teve com algum tipo de canal de comunicação da organização. Então, com essa abordagem, no qual você tem efetivamente, tá, uma abordagem mais holística, eu consigo identificar interesses, desejos e eventuais frustrações no relacionamento desse cliente, o usuário, com a nossa organização, para que potencialmente nós possamos ofertar algo que vá ao encontro do que ele está buscando, tá? Ou que até mesmo a gente possa reparar eventualmente uma situação indesejada, ok? Muito bem. Quando nós falamos das características, né, dos data lakes, então, assim, são repositórios de dados estruturados e não estruturados. Não existe necessidade de definição prévia dos formatos dos arquivos que nós vamos utilizar, mas, obviamente, existem alguns formatos, como o Parquet e o ORC, que facilitam que a gente faça justamente o processo de acesso e compactação desses dados. Tá? Mas, de novo, pode ser qualquer tipo de dado, pode ser qualquer tipo de arquivo. Tá? E um aspecto bastante importante, tá? É que esses dados, eles de fato, tá, estejam disponíveis para todas as aplicações, e aí eles incorporem um conceito que nós chamamos de fonte única da verdade. Tá? O que é a fonte única da verdade? Efetivamente, todas as informações provêm da mesma fonte. Tá? Desta forma é que eu vou garantir exatamente a coerência, tá, na utilização de informações de diversas fontes, tá, de diversas origens, mas que estão agora sob o mesmo tratamento, sendo trabalhadas sob os mesmos critérios e, consequentemente, eu consigo, com isso, ter uma unicidade na informação gerada. Tá? Esse modelo, como eu já tinha comentado com vocês, é um modelo em que a segurança e o controle são fortemente facilitados pelo uso de políticas de segurança e auditoria centralizados. Ok? Bom, e aí eu tenho efetivamente todos os dados no único repositório. Então aqui nesse gráfico a gente tem uma amostra, né, de uma situação típica em que eu tenho, por exemplo, um data lake convivendo com o data warehouse. Tá? Então eu tenho as diversas fontes de informações que estão ali alimentando aquele data warehouse. Eu tenho o LTP, eu tenho o RP, eu tenho o CRM, eu tenho sistemas departamentais. Tá? E já conectados diretamente ao Data Lake, eu tenho informações que estão sendo coletadas de devices, da web, de sensores, de mídias sociais. Tá? E através de um catálogo de dados, eu permito que as diversas classes de sistemas e os diversos usuários possam ter acesso justamente a esta informação. Ok? Bom, como montar um Data Lake? Né? Vocês devem estar se perguntando. Poxa, ele é muito interessante. Ok, e como é que eu faço para montar? Tá? Então, é necessário que alguns pontos fundamentais sejam considerados. Né? Então, Data Lake é um ambiente vivo. Ele tem que ser capaz de futuramente receber novas fontes de dados. Ele precisa entregar dados, tá, a qualquer nova ferramenta de análise, tá, armazenamento ou processamento que eu venha juntar nesse ambiente. Tá? Então, além daqueles formatos de arquivos que eu já citei, por exemplo, né, vamos falar em Parquet, vamos falar em ORC, nós temos que falar em JSON, nós temos que falar em Avro, nós temos que falar JPEG, MP4, tá?
e assim por diante, ok? Então, a capacidade de processamento, análise individual, tá? Ou em grupo, de cada uma dessas fontes, né, ou em conjunto de cada uma dessas fontes de dados é muito importante. Outro aspecto bastante importante também é a sua capacidade de ingestão contínua de dados que estão sendo gerados lá na ponta nas diversas aplicações. Tá? E, de novo, é fundamental que nós tenhamos controle de acesso a informações centralizados sobre esses dados, né? que nós tenhamos o efetivo controle sobre seus metadados. Ok? Bom, como é que a AWS pode ajudar, tá, na construção do Data Lake? Bom, primeiro uma informação interessante para compartilhar com vocês. Hoje, nós temos no mundo inteiro, tá, pelo menos uma dezena de organizações usando Data Lakes na AWS. Por que eu falo pelo menos uma dezena? Porque esse número, obviamente, ele cresce todos os dias. Tá? E o que caracteriza esses Data Lakes que estão rodando aí? Eles utilizam-se de serviços gerenciados e de arquiteturas orientadas a eventos. Esse é um aspecto bastante importante, né? Que eu pense justamente essa arquitetura no sentido de que ela seja orientada a evento. Tá? Por que isso aí? Porque isso aí vai dar justamente a flexibilidade para que ao longo da vida útil desse Data Lake eu possa fazer com que ele venha se adaptando à dinâmica das mudanças nas demandas que venham a ocorrer. Tá? Outra coisa absolutamente fundamental. Os recursos de armazenamento eles têm que ser desacoplados do processamento. Ok? Exatamente para que eu tenha esta facilidade no manuseio de diferentes componentes, de diferentes fontes, utilizando eventualmente diferentes tecnologias. Ok? Bom, um aspecto interessante para facilitar justamente esse processo de construção do Data Lake, né? A AWS ela tem uma solução bastante interessante, que é o AWS Lake Formation. E o que é o Lake Formation? É um serviço da AWS que centraliza e facilita a configuração de Data Lake seguro. Tá? Em pouco tempo, em pouquíssimos dias, você constrói esse Data Lake. Tá? E a ferramenta vai te ajudar a coletar e catalogar os dados de bancos de dados e dos armazenamentos dos objetos, mover esses dados para o novo Data Lake no Amazon S3 e fazer também um processo de limpeza e classificação dos dados, usando inclusive algoritmos de machine learning, tá? Assim como estabelecer os mecanismos de proteção àqueles dados que são considerados confidenciais, ok? Os usuários eles podem então acessar um catálogo de dados centralizados que vai descrever os conjuntos de dados disponíveis, tá? E o respectivo uso apropriado. Assim, os usuários vão usar esses conjuntos de dados com seus serviços analíticos e de machine learning preferidos, que podem ser o Amazon Redshift, o Amazon Athena, por exemplo, ou até uma outra ferramenta de terceiro. Tá? O AWS Lake Formation, ele aproveita os recursos disponíveis que você tem no Amazon Glue, que é um serviço de ETL totalmente gerenciado que facilita a preparação e a carregamento dos dados para análise. Tá? Então, é possível com isso que a gente crie e execute uma tarefa de ETL, tá? Com apenas alguns cliques no editor visual do Amazon Glue, ok? E aí, desde a ingestão, a preparação e o uso dos dados, o Lake Formation ele vai adicionar controles e gestão de acesso granular, tá? A nível de colunas, tá? E monitoramento das operações para que você tenha justamente troubleshooting e auditoria quando necessários. Ok? Bom, a ajuda da AWS, né, na criação do Data Lake, ela não se limita justamente à oferta do Lake Formation. Na verdade, nós temos hoje um set bastante grande de serviços de análise, tá? Então, serviços contemplando análises, e aí quando eu falo em análises, como vocês podem ver nessa tabela, consultas interativas, processamento de Big Data, Data Warehouse, análise de tempo real, análises operacionais, painéis de visualizações, né? E diversos serviços da AWS endereçando justamente essas necessidades. Tá? Então, eles estão basicamente organizados em 4 categorias, né? Análise e gestão de dados, Data Lake e análise preditiva e Machine Learning, né? Com seus diferentes casos de uso e com mais de 2 dezenas de serviços da AWS endereçando cada uma dessas necessidades. Ok?
isso leva a uma situação em que nós temos, né, entre essas dezenas de milhares de data lakes que estão rodando na AWS, as mais diversas arquiteturas de data lake. Então, nós pegamos aqui 4 exemplos. Né? Vocês podem ver que a composição, né, os componentes que são utilizados são eventualmente diferentes, a topologia desta arquitetura é diferente, as ferramentas que estão na ponta são diferentes. Né? Então, há realmente uma flexibilidade muito grande na construção dessas aplicações. Elas vão seguir realmente a sua necessidade, né? Então, você pode montar isso aí conforme justamente a tua diretriz em como você quer utilizar esses dados. Você pode, inclusive, pensar em criar data lakes, né, usando a arquitetura serverless, usando a Amazon Lambda, por exemplo, tá? Que é este exemplo que nós estamos mostrando aqui de uma arquitetura de data lake sem servidor na AWS. Quando nós rodamos aquele vídeo inicial, nós inclusive falamos do caso do INPE, né, do Estudo de Biomassa da Amazônica. E lá, a arquitetura que nós utilizamos para a construção da aplicação foi essa aqui. Tá? Então, foi com essa arquitetura que foi criado o Estudo do Biomassa da Amazônia, tá? No qual, justamente, recursos importantes de HPC, Data Warehouse, Data Lake foram utilizados, tá? E, através disso, nós conseguimos justamente alcançar o objetivo do projeto, que é a estimativa do volume de carbono acumulado dentro do bioma amazônico. Porque esse era justamente o desafio de negócio que precisava ser enfrentado pelo INPE. Ele recebeu essa demanda da comunidade científica internacional, no sentido de que fosse calculado qual era o impacto que o bioma amazônico tinha no clima global do planeta. E se chegou à conclusão que a melhor forma de se fazer isso era medir a capacidade de retenção de carbono. Para que se medisse essa capacidade de retenção de carbono, era fundamental justamente que se pudesse medir o volume da biomassa da Amazônia. Então, esse projeto ele foi feito exatamente nesse sentido. Não dava para pesar a floresta inteira, isso teria que utilizar justamente modelo de extrapolação estatística, que foi feito através da realização de mais de 1000 voos de escaneamento sobre a floresta, e depois foram utilizados algoritmos de extrapolação para que os espaços entre as faixas escariadas fossem preenchidas, e com isso nós chegássemos a este mapa aqui, que mostra justamente, tá? Esse mapa, na verdade, é uma composição com outros 68 milhões de mapas menores. Esses mapas menores, eles formam os chamados tiles. Né? Os tiles são isso aqui que está rodando aqui, gente. É uma área de 250 por 250 metros, tá? 62.500 metros quadrados, tá? E aí você tem justamente uma visualização de como é a composição, né, em termos de cobertura vegetal, né, dessa faixa de terreno. E com isso, então, se chegou a essa situação aqui em que eu tenho, desde áreas em que eu tenho 0 quilos de biomassa por metro quadrado, até áreas, né, bem escuras aqui, em que eu tenho uma densidade máxima e, consequentemente, se chega a 50 quilos de biomassa por metro quadrado. Tá? Isso é extrapolado para 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Se chegou aos 800 bilhões de toneladas de peso da biomassa da Amazônia e, consequentemente, a sua capacidade de retenção de 450 bilhões de toneladas de carbono. Ok? Mas, gente, isso aqui não é o único exemplo. Tá? Onde Data Lake tem sido muito, mas muito utilizado efetivamente também no setor público? Na área de saúde. Né? Então, na área de saúde, vocês estão todos observando essa situação que nós temos uma verdadeira corrida para ver quem cria primeiro a mais efetiva vacina contra o Covid-19. E a velocidade com que está sendo feita, né, está sendo realizado esse processo de desenvolvimento das vacinas, é único, é algo absolutamente inédito. No passado se levavam muitos anos, às vezes mais de uma década, para você desenvolver uma vacina, e agora a gente está alcançando recursos muito significativos, com alguma coisa entre 12 e 18 meses de pesquisas em alguns casos. Né? E de onde veio toda essa rapidez? É justamente da capacidade de processamento maciço
tá, que nós temos com esses data lakes. Então a gente tem um vídeo aqui bastante interessante da AWS mostrando, por exemplo, como, tá, a pesquisa genômica, tá, que você envolve justamente as combinações dos bilhões de cromossomos que nós temos, tá, permite que você faça, inclusive, associações entre determinados traços genéticos e o surgimento de determinadas patologias. Mas vamos ver o vídeo. We are machines. The way we work, the way we think, the way we act were due to tiny machinery inside of us. And that machinery you can understand piece by piece, step by step. That's what we're doing in molecular biology. That's what we're doing in genomics. That's going to be the research for the next 100 years. We've been battling cancer for centuries. There are so many thousands of rare genetic conditions. We are discovering new ones every day. One of the biggest challenges I see is that the size of these data sets now surpass the ability of humans to analyze the data. Can you store the data? Can you organize it? Can you manage it? Then you've got to think about how you compute over it. So thanks to continuous advances in computing technology, it's possible to rapidly generate massive amounts of research and clinical data. We can only understand genomes, how they work, what their impact is on human health, if we can compare a lot of them. We have to understand all of the differences between human genomes that exist in the population and how those are related to differences in outcomes. When working with data at this scale, it is very difficult to collaborate on projects that span multiple institutions. And it's a great technology challenge. It is one that lends itself very well to cloud architecture. Scientists who work on particular diseases aren't typically located in the same place. Without the cloud capability, they would literally have to ship disk drives around the world. One key challenge in analyzing these very large data sets is the time it takes to perform the compute and analysis on them. Sometimes those analyses using local compute resources can take days to weeks. Employing the power of elastic computing in the cloud often allows researchers to get to their answer quickly and move on then to the next problem. We've seen significant improvements in performance through code optimization. Cloud computing is a great enabler of a lot of science because it allows people to get access to professional computing in a secure way, on demand, easily. When patient data is involved, security is always going to be a concern. You don't actually want to have a situation where those data are moved around all the time. You want them to be available in a safe but replicated way, and then perform your analysis in the cloud without downloading that to your home institution. I think one of the biggest advantages of adopting cloud computing in clinical and research environments is a clearly focused delineation of responsibility for security. Commercial cloud vendors can focus on providing secure building blocks, and the customer can rely on the cloud so that they can focus on security aspects that matter most to their applications. Understanding cancer at the molecular level, we think, is radically going to change diagnosis and treatment. We have patient advocates that want to get their patients' genome sequences out there and have all the bright minds looking at them and cracking their particular disease. It's just a privilege, really, to be part of a community that has innovated so fast and is affecting so many people via our understanding of living things around us. Bom, vocês viram, o vídeo é realmente bastante interessante, tá? Ele mostra exatamente por que a gente está tendo toda essa velocidade nesse desenvolvimento dessas vacinas, tá? Mas não é o único exemplo de uso de Data Lake no setor público, né? Quais são outras aplicações que nós temos visto por aí, tá? Então, por exemplo, elegibilidade para acesso a benefícios de programas sociais, tá? Nós temos exemplos como esses em diversos programas sociais hoje, utilização em governos da Europa, particularmente Reino Unido, tem um projeto bastante interessante relacionado com o National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde, tá? No qual pessoas que têm determinadas condições, que são elegíveis, tá? Elas passam a ter assistência técnica na sua residência e recebimento de remédios também nas suas residências, tá? Nós temos outros projetos interessantes, como, por exemplo, a Autoridade de Transporte Público de Singapura,
que tem um data lake que ele tem uma visão realmente abrangente, então ele faz a gestão do tráfego, ao mesmo tempo em que, já que as placas estão lá e vendo quem são os veículos que estão autorizados a circular ou não, está fazendo também o controle de licenciamento de veículos, tá? Está verificando quais são os veículos que estão circulando, que eventualmente não têm autorização de circular porque não passaram pelas inspeções veiculares, tá? E como justamente essa questão do tráfego pode ser atenuada com a alocação de mais trens nos sistemas de transporte público, tá? Então, é uma gestão integrada bastante interessante. Segurança pública, aqui nós temos realmente um mundo, tá? Então, bases de dados para investigações, tá? Identificação de associações com crime organizado, tá? Rastreio de armas, tá? Rastreio de ocorrências, DNA e outros dados genéticos, impressões digitais, ou dados biométricos de pessoas de interesse, né? E entendendo pessoas de interesse, não só suspeitos, mas também testemunhas, né? Ou vítimas, né? de ocorrências criminosas, né? Modus operandi de criminosos ou de quadrilhas, tá? Sistemas de planejamento de segurança de grandes eventos. Então, dado que nós vamos ter um grande evento aqui, dado que se espera que nós tenhamos algumas manifestações com outras autoridades que vão se reunir nesse evento. O mapeamento das redes sociais já está mostrando uma movimentação muito grande na organização de protestos que podem ser violentos. Então, como é que as autoridades de segurança pública efetivamente se preparam para prestar segurança desses grandes eventos? Tá? Questão de gestão e fiscalização. Tá? Arrecadação, toda a parte de gestão tributária, previdenciária, tá? Nós temos uma série de exemplos bastante interessantes nesse sentido. Sistemas de saúde pública, então toda a questão de mapa de cobertura imunológica, monitoramento e controle epidemiológico, né? Sistemas de campanhas de vacinação, tá? Isso pode ser utilizado também na pesquisa científica, desenvolvimento de novos fármacos, medicamentos, identificação de interações medicamentosas, desenvolvimento de vacinas ou novas ações terapêuticas. Tá? E na parte da educação, gestão de conteúdo didático, programático, elaboração de provas, performance de alunos, tá? Estatísticas mostrando como eventualmente, novos preceitos ou novas ferramentas didáticas trazem consequentemente melhora na performance dos alunos. Então, é um mundo muito vasto. Tá? Quando nós falamos em data lake no setor público, realmente o céu é o limite, a nuvem, né? Não tem limites. Tá bom, gente? Então, esse era basicamente aqui o conteúdo que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora, obviamente, a gente se coloca à sua disposição para responder aquelas perguntas que vocês tenham, por acaso, a fazer. Tá bom? Ronaldo, passo a bola para você agora. Wagner, muito obrigado pela apresentação, excelente material, fantástico. E agora a gente vai ter as perguntas do público, ok?